Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba. Capítulo 2. Verdade e ilusão. Vamos falar um pouco sobre a verdade, que para mim é sinônimo de realidade. Verdade é aquilo que permanece quando removemos todas as crenças, ideias e concepções. É o que sobra quando não existe mais os julgamentos, conceitos e rótulos que nos impedem de experienciar diretamente o que nossos sentidos captam. Em outras palavras, é o que surge quando deixamos para trás a ilusão constante que ocupa nossas mentes, a fantasia ou o engano que distorce a realidade. Isso é o que eu chamo de verdade. Costumo dizer que o modo básico de operação da maior parte da humanidade é o sonambulismo. Estamos todos sonhando acordados. A mente humana passa o tempo todo inventando histórias sobre o que você vê e sobre nós mesmos. Estamos constantemente imaginando coisas sobre nossa identidade, sobre as coisas ao nosso redor e sobre o nosso futuro. Esse auto-engano acontece sempre que você deixa a ilusão ficar no controle. E isso ocorre mais frequentemente do que você percebe. Acreditamos nessa fantasia. Elas nos confortam, mas esse conforto ilusório é a fonte do sofrimento. A verdade, por outro lado, é o contato com a existência além do plano ilusório. Quando a ilusão cessa, a verdade emerge. A consciência da realidade nos liberta do sofrimento. É muito desafiador falar sobre a verdade, pois ela é uma experiência e, portanto, não pode ser traduzida em palavras. Como expressar o amor em palavras? Como descrever a alegria ou o êxtase? Como traduzir a compaixão? Como descrever o que se sente por um filho? As palavras são muito pequenas para descrever a verdade. No entanto, sinto que podemos usar as palavras para construir uma ponte que nos ajude a chegar à experiência da verdade. À medida que você lê as palavras e a sua consciência reconhece a verdade por trás dela, suas inquietações diminuem. Sua mente fica menos agitada e começa a se aquietar, tornando-se mais receptiva. Então ela é inundada por um novo estado de consciência que finalmente abre caminho para a experiência da verdade. O trabalho da mente é entender. A mente quer uma resposta racional para o mundo. Muitos só conhecem essa forma de consciência. Por isso, a única maneira de que dispõe para resolver seus problemas é pensar neles. Porém, algumas respostas não podem ser obtidas pela mente. As respostas para as grandes perguntas existenciais e a verdadeira solução para as limitações que causam sofrimento nas nossas vidas surge da mente quieta e silenciosa, ou seja, de uma espécie de ausência de mente. Apenas desta forma é possível acessar a compreensão mais profunda da realidade, pois ela está além da mente. Esta profunda compreensão nos permite experienciar a verdade, e essa experiência faz com que o conhecimento se transforme em sabedoria. Por exemplo, sua mente pode ficar angustiada porque não consegue compreender o amor. Você lê as teorias, pensa bastante no assunto e até cria a sua teoria sobre amar, mas você somente saberá o que é o amor quando amar de verdade. Você precisa viver essa experiência. Enquanto estiver na mente e no intelecto, você estará apenas adquirindo conhecimento. Porém, mais cedo ou mais tarde, precisaremos abandonar esses conhecimentos, pois ele é somente uma coleção de pensamentos e conceitos. Eles não são a experiência de verdade, mesmo que no início esse conhecimento sirva para nos guiar em algum momento. Será preciso abrir espaço para a experiência que transforma o conhecimento em sabedoria. O conhecimento é o mapa.
A experiência é o território real. E você sabe, por melhor que seja o guia de viagem, por mais interativo e completo, ele não substitui a experiência de trilhar o caminho real, mas suas cores, sons, cheiros e energia vital. A verdade só pode ser percebida através da experiência do real. A iluminação começa quando a ilusão cessa. Quando percebe que você não é as suas ideias e seus pensamentos. A verdade não pode ser dada a ninguém. Ela precisa ser vivenciada. Ao falar sobre ela, estou tentando abrir o caminho para ela. Mas somente você pode trilhar. E para trilhar o caminho da verdade é preciso abrir mão do controle e da fé. Não há como chegar lá sem fé. Ao ler essas palavras, a sua mente pode achar que entendeu tudo, que tudo faz muito sentido. Mas isso não lhe trará paz. Para alcançar a paz é preciso vivenciar. E para isso é preciso se entregar. E para se entregar, você precisa confiar. Confiar em Deus, na vida, no Mestre, não importa o nome que você dê. A fé em algo maior do que você é o que vai levá-lo ao outro lado, onde mora a paz. Assim, você reconhecerá a sua verdadeira natureza e experienciará completude e alegria sem causa, ou seja, alegria que não depende dos acontecimentos externos. Esse estado iluminado é o que todo ser humano procura, estando consciente disso ou não. Fazendo as pazes com o passado. Vou repetir porque este ponto é importante. Como eu disse antes, o ser humano é fascinado pela própria história e pela sua autoimagem idealizada. A imagem que você faz de si mesmo, construída a partir de uma série de máscaras que você aprendeu a utilizar ao longo da vida. Como a máscara do sedutor, da vítima, do bonzinho, do malvado. Esse encantamento com a autoimagem é a origem da sua ilusão pessoal, que pode ser comparada a um sonho. Quando estamos sonhando, acreditamos que o sonho é a realidade. Somente quando acordamos é que nos damos conta da ilusão. É por isso que todo buscador espiritual à procura da paz deveria dedicar toda a sua energia para despertar do sonho. E o sonho a que me refiro é a maneira como nossa mente enxerga o mundo e a nós mesmos. Quando olhamos para alguma coisa, automaticamente transformamos essa imagem em palavras e pensamentos. Cria-se, então, entre nós e aquilo que estamos vendo, uma tela de conceitos, rótulos e julgamentos. Isso nos impede de experienciar objetivamente a realidade. Olhamos para o mundo e para nós mesmos através dessas lentes da mente. Isso é o que eu chamo de ilusão. É preciso remover essas lentes para perceber a verdade, aquilo que existe sem distorção, sem qualquer interpretação da mente. E isso só é possível porque a mente se aquieta, quando você se torna totalmente presente, aqui e agora. Se você se percebe caindo na armadilha do pensamento repetitivo, preste atenção no conteúdo da trilha sonora que se repete na sua mente. Observe os elementos repetitivos, pois eles são chamados para identificar elementos que você ainda não aceitou no seu passado. É preciso aqui jogar luz sobre uma questão importante. Os traumas do passado, em especial aqueles sofridos na infância, causam um bloqueio na energia vital que deveria fluir naturalmente. Há muitas maneiras de se referir a este processo. O nome dado a ele varia conforme a cultura ou a crença de cada um. Na psicologia, damos o nome de trauma. Na psicanálise, se fala em complexo. O hinduísmo relaciona esse processo àquilo que chama de karma, uma palavra em sânscrito que significa ação, mas que se refere a um conceito muito mais amplo. Para os hindus, karma
é o efeito que nossas ações no momento presente geram no futuro, ou seja, é o resultado das nossas ações e os infinitos desdobramentos que isso pode gerar. Portanto, karma diz respeito à lei de causa e efeito, aquela que determina que toda ação gera uma reação, resultado ou consequência. Ações nascidas da ignorância geram resultados negativos. Ações altruístas nascidas do amor criam resultados positivos. O karma não deve ser considerado como uma forma de punição ou retribuição estabelecida por alguma autoridade superior ou divina. Ele é simplesmente a reação natural aos nossos atos. Mas não importa o nome que se dê. O que importa é compreender que a energia vital é bloqueada em determinadas situações traumáticas da vida. A energia que antes se movia em direção à luz, à construção e ao prazer é distorcida e passa a ser vinculada a sentimentos negativos. Em outras palavras, ocorre uma conexão de energia vital com o sofrimento. Enquanto esses traumas, que são feridas abertas no corpo emocional, não são tratados, a pessoa inconscientemente atrai situações similares ao passado, na tentativa de ressignificar ou reeditar a cena do trauma, sem ter consciência dessa atração ou magnetismo, e sem compreender as verdadeiras causas disso. Este retorno à situação do passado gera ainda mais sofrimento. Isso é o que chamo de padrões negativos. Para que possa curar as suas feridas, é necessário entrar em contato com sentimentos negados que ainda estão atraindo padrões negativos. Falarei mais sobre este processo de cura no decorrer deste livro. O que importa agora é compreender que, para aquietar a mente, será preciso libertar-se do passado, para que a ilusão cesse. É preciso limpar todo esse lixo mental que é feito de medo, ódio, insegurança, preconceitos, crenças. Os sentimentos negados agem como represas que impedem o fluir da consciência divina. Cessando o pensamento compulsivo. Há muitos caminhos que podem ajudá-lo a se libertar das trilhas de pensamentos repetitivos. A meditação, por exemplo, pode ser útil por meio de duas práticas. A primeira é a Jnana Yoga, a meditação do autoconhecimento, na qual nos confrontamos com os aspectos negados que se encontram enterrados nos porões do inconsciente. É um trabalho de cura, purificação e transformação do eu interior, também conhecido como criança ferida, um elemento da nossa psique que reúne todos os nossos impulsos destrutivos e nossas tendências negativas e que comanda parte importante da nossa vida, de forma inconsciente. Marcado pela ignorância e pelo egoísmo, o eu inferior tem como característica uma resistência orgulhosa e obstinada a mudar ou se desenvolver. A segunda prática é a meditação focada no vazio, que possibilita ancorar a presença através da observação e da totalidade na ação. Juntas, essas duas técnicas compõem o caminho da meditação. Algumas pessoas abandonam o pensamento compulsivo e atingem a paz por este caminho. Falaremos mais adiante sobre essas duas práticas. Outro caminho que aquieta a mente e apazigua o pensamento compulsivo é o caminho da devoção, ou Bhakti Yoga, que consiste em fazer de cada ação uma oferenda, uma oração em gratidão ao divino. No entanto, a entrega só pode ser autêntica quando já houver um vislumbre de Deus, que pode acontecer por meio de um mestre espiritual ou de outra manifestação da consciência maior. Se você não acreditar na existência de um Deus, não tem problema. Substitua essa palavra por outra que tem um significado para você. Alguns cientistas tiveram um vislumbre da consciência maior
que deu origem à criação. Para evitar as más interpretações, muitas vezes me refiro a Deus como amor. No caminho do Bhakti Yoga, a sua prática é confiar e entregar todas as suas ações ao divino. Tudo que você faz é ofertado a ele. Você acorda, toma banho, se veste, cozinha, come, trabalha, canta, tudo para Deus. É um caso de amor. Se você foi tocado por um mestre, é bem provável que queira direcionar seu coração e sua mente para ele. A devoção é o caminho mais direto para esse estado de paz interior, mas para caminhar por ele é essencial ter um verdadeiro vislumbre de Deus. Do contrário, você estará simplesmente criando um fanatismo, estará apenas criando um conceito mental, só que ainda mais poderoso. Em determinado momento, os caminhos da meditação e da devoção se encontram e você desperta. Você se torna uma testemunha silenciosa e passa a amar a tudo e todos. Assim, você compreende que nasceu para servir aquele aspecto do divino que acordou a sua devoção. Você então começa a oferecer seus dons e talentos para expressões desse amor. Seus dons e talentos são colocados a serviço do divino, a serviço do despertar do outro, e isso traz alegria e preenchimento. Essa satisfação brota naturalmente, porque você distribui a razão pela qual acorda pela manhã. A alegria vem dessa profunda realização. Quando a luz passa através de você para ser dada a outro, você vivencia a paz. E assim, passamos novamente pelas chaves que abrem o caminho para o despertar da paz que eu havia relatado anteriormente. Amor exclusivo. Por falar em amor, vamos agora discorrer um pouco mais sobre uma das distorções deste termo. Um dos principais sintomas da identificação com o falso eu, com a criança ferida, é a nossa necessidade de receber amor em vez de dar. Mais do que receber, queremos ser os únicos a receber amor de quem escolhemos. Queremos o amor exclusivo do outro. Este é o principal pilar que sustenta a fantasia individual, que chamamos de eu. A existência de que o outro ame somente você está na raiz de todos os jogos de acusação, de toda a miséria humana. Somente quando reconhecemos essa ilusão de carência e nos conscientizamos da verdade, é que descobrimos que o amor que tanto buscamos só chega quando este mesmo amor estiver fluindo abundantemente dos nossos corações. Ou seja, a paz que você tanto deseja somente chega quando você dá, não quando está querendo receber. A grande alegria está na conscientização de que você é uma fonte infinita de generosidade e amor. Mas como ainda traz em você a marca dos traumas da infância, as dores da criança ferida, as distorções da energia vital, você acredita na fantasia de que não possui nada e por isso precisa sempre receber do outro. Ao se libertar do passado, ou seja, ao se libertar dos traumas, você se livra da ilusão infantil de que precisa receber amor exclusivo e pode, enfim, perceber que tudo aquilo que precisa está dentro de você. Você tem amor em abundância e pode dividir com os outros. Você se percebe como a fonte eterna do amor e, ao ter essa percepção, alcança paz e contentamento. Você passa a vida tentando ser a pedra mais preciosa, querendo que o outro reconheça o seu valor, mas não percebe que já é um diamante. Essa identificação com a criança ferida e carente faz com que você acredite ser uma mera pedrinha que só vai receber atenção e amor se mover montanhas. Mas a verdade é que você não precisa fazer nada. O seu desafio é, na realidade, parar de fazer. A paz chega quando percebemos que somos a fonte de tudo que é bom, alegre e próspero.
E isso acontece